Bom, boa noite, todas as missionárias. Espero que eu seja o Boa único homem noite. aqui, vamos ver. Mas que todas as missionárias, né, e que estão presentes, creio que seja uma boa oportunidade para a gente crescer juntos, né, para as mulheres ouvirem bastante sobre um tema que é tão relevante para a vida missionária, adaptação e ansiedade. E é sempre uma alegria poder receber pessoas como a Cláudia, né, para nos abençoar com a sua profissão, com a sua experiência de vida, e assim trazendo os ensinamentos, né, que possa nos ajudar numa saúde, a ter saúde, né, no campo missionário, onde você estiver sendo instrumento de Deus no seu campo. Eu gostaria muito que, na verdade, a Emanuele, né, essa sala aqui, né, está acontecendo porque a equipe de plantação de São Paulo, né, a Emanuele, né, poxa, convidou a Cláudia. Então, a Emanuele vai estar apresentando a Cláudia, fazendo essa abertura. Só estou aqui controlando a sala hoje. Espero que seja uma grande bênção na vida de todas vocês. Emanuele, a palavra é com você, apresenta. Eu vou aqui só ficar na parte técnica aqui com vocês. E Noite, obrigado, viu, graças Cláudia? a Deus. É uma promoção nossa, né, Pastor Sandro? A nossa parceria. Eu creio que Cláudia vai poder apresentar um pouquinho melhor do currículo dela, mas Cláudia é uma amiga querida que Deus me presenteou com a amizade dela aqui em São Paulo, serva preciosa do Senhor, esposa de pastor, então, assim, amiga de ministério mesmo, né? E tem sido, sim, bênção. Já tinha nos dado um suporte, né, Claudinha, lá na Cristolândia também, com algumas demandas de missionários de lá. E é uma parceira de missões nacionais. Então, Cláudia, muito obrigada pela sua prontidão, estar compartilhando saberes, compartilhando a palavra de Deus aqui conosco. Que Deus abençoe e sinta-se bem-vinda, à vontade aqui a falar conosco. Que Deus te use grandemente. Amém, amém. Quanto tempo eu tenho? Letícia que não dá sossego. Tem uns. A gente tem reunião de oração 9 horas, então acho que a gente pode ficar aqui até umas 8h20, 8h30, para dar tempo da gente se preparar para o grupo de oração de plantação, que tem logo depois. Tá bom? Não, a gente termina antes, tem janta, né? Tem essas coisas Opa, todas que vocês têm por aí. Então fiquem tranquilas com isso. Gente, tudo bem com vocês? Todo mundo consegue me ouvir? Nós estamos aqui em 3, 6, ah, tem 28 4, 5, na sala. 28 pessoas. Caramba, que legal! Então tem bastante gente. Eu queria que vocês, dentro do possível, deixassem os seus microfones abertos, porque eu quero muito conversar com vocês e entender um pouco de quem são vocês. Então, eu vou fazer perguntas e vocês precisam ser rápidos nessa resposta, porque a gente não tem muito tempo. A gente vai tentar fazer uma dinâmica como se a gente estivesse presencial. Então, se eu estou presencial, eu preciso muito que você abra a câmera. Aproveita, faz de conta que o pastor Sandro não está por aqui, então ele já saiu da tela, ele é quase que só um anjo, não vai estar aparecendo. Mas eu queria muito que você abrisse a sua tela, que você estivesse junto aí. Vamos lá, tem gente ainda chegando por aí, precisa abrir a tela, porque a gente vai estar junto para poder conversar e a gente poder se ajudar uma outra. Enquanto você abre a tela aí, Como é que abre a eu tela aqui, homem? já está aberta, já estou te vendo. Eu, pelo que eu estou entendendo, nós todas que estamos aqui somos de regiões totalmente e cidades totalmente diferentes, correto? Dá um ok aí para mim. Beleza. Tem gente Ok. até que está no carro. Deus tenha misericórdia da Sarai, da Saíra que está no carro. Glória a Deus. Tá. Queria muito saber quem são vocês, mas eu sei que como a gente está com um grupo grande, a gente não vai conseguir saber de tudo isso. Mas eu quero que vocês me respondam com sinais. Então, por exemplo,
Todas vocês estão fora da sua localidade de origem? Todas vocês estão morando numa cidade onde não nasceram? Eu também não sou paulista, apesar de estar em São Paulo já há muitos anos, não sou paulista. Beleza. Minha segunda pergunta. Todas vocês estão pela primeira vez no campo? Quem está assim? Caramba, tem bastante gente. Rubenita, primeira vez no campo. Jaqueline, primeira vez. Ana Patrícia. As outras já estiveram no campo em outros momentos da vida? Vamos dizer que eu também tô. Vamos dizer que eu também estou. Ok, tá. Vou pegar uma pessoa aqui para poder ser meu bode expiatório. Claudiana Gomes, está me ouvindo? Tá, abre seu microfone aí para mim. Não sabe nem como abre o microfone. Vai lá que você vai conseguir chegar aí no microfone. Deu certo. Deu! Claudiane, de onde você é? Sou de Santana do Cariri, Ceará. E você está onde? Eu estou em Santana do Cariri. Ah, então você está na sua cidade mesmo. Sim, na minha cidade. Tá. Você está como missionária radical? Se apresente para nós. Sim, eu sou radical e estou nessa reunião a convite da missionária Ana Patrícia. Tá. Quanto tempo que você está como radical? Como radical, a gente ainda está fazendo o curso, que é o Radical Mais, na verdade. Legal, legal. Tá. Obrigada, Claudiana. Vou pegar Nada. outra pessoa. Adriana. Olá, irmãs. Boa noite. Boa noite, pastor Boa, Sandro. boa noite. Onde você está, Adriana? Hoje eu estou em Farias Brito, no Ceará, no interior do Ceará. E você é Morava no Rio daí? de... Não, eu e meu esposo somos de Fortaleza, mas morávamos no Rio de Janeiro há 30 anos. E aí o Senhor nos chamou e viemos para cá, para esta obra radical, né? Nossa Opa! formatura foi agora, esse final de semana passado, lá na PIB de Juazeiro. E graças a Deus por isso já passou um ano no campo missionário. Já passamos um ano aqui. Então tem um ano que você está aí. Tá. Adriana, diz para mim, o que que você gostava de fazer antes de ir para o campo? Que eu gostava, eu tinha muitas amigas na minha igreja, né? Então a gente fazia assim bastante momentos em família. Como a gente não tinha família lá no Rio de Janeiro, a nossa igreja virou a nossa família. Então nós nos reuníamos bastante como família para refeições, para estarmos juntos, para passeios, né? Para conviver assim juntos mesmo em comunhão, né? Uhum, tá. Deixa eu entender uma coisa. Além da Adriana, mais alguém está há mais de um ano no campo? A Ilse tá, Emanuele tá, Ana Patrícia tá, Jaqueline tá, a Áurea também tá. Caramba! Tem bastante gente que já está há mais de um ano no campo. Beleza. Tá. Vou perguntar a esse pessoal que está há menos tempo, há menos de um ano no campo, há menos de 6 meses no campo. Qual a maior dificuldade de estar no campo hoje? Se você está há menos de 6 meses no campo, consegue abrir o microfone aí e me dizer qual a maior dificuldade? Preciso que você seja sem vergonha nessa hora. Nós temos radicais aqui na Vila Minha Pátria que estão há menos de 6 meses no campo. Tá? E esses radicais não estão aqui nessa tela? Estão. Tem ali, ó, a Nayara, Ellen, na Cristolândia BH, tá há menos de 6 meses no campo. Cadê o pessoal da vila? A gente é da Vila Minha Pátria. Ai, vocês são da vila! É. Tá! É que Menos. o meu tá escrito da Cristolândia porque eu esqueci de mudar. Eu fiz comissionamento lá e transferi para cá. Então tá precisando mudar, hein? Uhum. Tá. Me diz, a Nayara ou a Ellen, me diz aí. Qual a maior. Naira, Naira, desculpa. Qual a maior dificuldade de vocês num campo novo como a Vila Minha Pátria?
A dificuldade é assim, é um público diferente, né? Tipo assim, como eu estava na Cristolândia, lá era o modo de evangelizar, era falando, né? Aqui é no trabalho, Atos você de tem nos serviço. atos ali, você criar um vínculo com eles primeiro, né? Uhum. Assim, e é uma coisa que leva um pouquinho de tempo. Agora, essa que é a diferença, mas assim, não chega a ser uma dificuldade. É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando todo dia, né? Mas é uma coisa que demora mais tempo. Porque, Tá. tipo assim, aí, às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não tô fazendo nada. Porque, tipo assim, porque às vezes demora, né? E a gente fica assim, o que que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Agora lá na questão já é diferente, porque se você já chega, já evangeliza, já fala, aborda a pessoa, agora que não tem como, né? Porque é culturas diferentes. A gente tem que aprender a se adaptar à cultura da pessoa. Beleza. Alguém pode me dizer uma outra? E aí, agora eu quero uma pessoa que esteja no campo há mais de um ano. Qual foi a sua dificuldade a chegar no campo? Nossa, que bom, ninguém teve. Há mais de um ano, muitos anos serve? Muitos anos servem, a gente que está há muitos anos serve. Mas eu não quero que você responda, não, Emanuele. Eu quero ver uma outra pessoa que esteja no campo há mais de um ano, que tenha coragem de me dizer, quando chegou no campo, qual foi a dificuldade que sentiu. Você fala em relação ao campo em si ou ao emocional, família, está distante? A vida, a vida. Qual foi Eu sua acho que dificuldade? a minha maior dificuldade foi estar longe deles. E eles, assim, meu filho, né, meio que não aceitou eu estar longe dos netos, os netos nascendo, como assim a senhora vai morar longe? Falei, filho, eu preciso antes obedecer a Deus do que me agradar. Então, eu tive muita dificuldade no começo, assim, raiva, aborrecimento, rejeição, só Deus sabe, né? Hoje está Ilse, melhor, Ilse, nós mas estamos falando disso há quantos anos? Quando foi que você sentiu isso? há uns 3 anos. Eu estou aqui há 4, então o primeiro ano e o segundo, Foi difícil. Foi difícil. bastante, Alguém, bastante. alguém mais tem essa percepção como a Ilse ou viveu uma outra coisa diferente de dificuldade quando chegou no campo? Para Graças a mim, Deus. sou Ana Patrícia, graça e paz. Eu estou no campo há 12 anos, porém, como radical mais, há 10 meses. Mas uma das dificuldades foi justamente esses encontros comemorativos de Natal, Dia das Mães, com a família, que isso realmente pesou, né? Então, aqueles encontros de final do ano, onde eu passava 30 dias, tipo, num lugar que a gente alugava, ia toda a família reunida, com as férias, com os filhos, isso aí deixou de acontecer. E por uns 3 anos, 4 ou 5, eu senti bastante. Mas hoje eu já estou bem adaptada, isso já não faz mais falta, né? Já não Que é mais tão doloroso. já não é. Ah, uhum. Obrigada, meninas. Você sabe que é uma coisa, a gente já começa aqui falando uma coisa, algo que você precisa muito compartilhar isso. As meninas que às vezes chegam no campo hoje, que estão há pouco tempo, e às vezes sofrem dessa saudade que a família faz, ou dessa falta que a família faz, às vezes elas têm a impressão, e isso realmente acontece, de que isso só acontece com a gente. Outra pessoa não sente isso. Quem está no campo há 12 anos, quem está no campo há não sei quantos anos, nossa, nunca sentiu isso. Mas isso precisa ser compartilhado, porque isso é algo que eu sinto e às vezes uma outra pessoa também sente a mesma coisa.
Então, a outra pessoa, essa rede de apoio que vocês têm dentro do projeto de Junta de Missões Nacionais, precisa também ser compartilhado, porque não é uma dor de só um, mas é uma dor que outras pessoas também sentem. E às vezes eu posso muito bem perguntar: Ilse, como é que você fez para poder passar esses 4 anos? Ou Ana Patrícia, como é que agora, aos 12 anos, já vivendo isso, e depois mais um ano agora, o que você tem feito? Então, essa rede vocês têm. E vocês precisam usar dessa rede. Porque senão acaba que uma situação ou um sentimento que vocês têm, às vezes fica parecendo que é somente um único, que só eu estou sentindo esse sentimento. E ele não é. Tá. Agora que eu sei mais ou menos de poucas pessoas quem são vocês, eu queria muito falar com vocês hoje, foi um pedido da Emanuele, que é sobre essa mudança que vocês estão vivendo. Umas de estarem chegando no campo agora, outras de estarem mudando de campo, essa ansiedade que gera por estar nessa mudança. Primeiro, eu quero dizer que mudanças são coisas que todos nós vivemos. Não existe uma vida sem mudanças. Não existe uma vida sem mudanças. Ela pode ser uma mudança de um estado para o outro, como vocês fizeram. Ela pode ser uma mudança de emprego. Ela pode ser uma mudança no status de solteira para casada. Ela pode ser uma mudança no sentido de ter filhos. Pode ser uma mudança no sentido de tirar a carta de motorista. Então, antes eu não dirigia, agora eu dirijo. Todas nós passamos por mudanças na vida. Todo tipo de mudança, mesmo aquelas que são boas, geram na gente ansiedade. Imagina, quero tirar minha carta de motorista. Eu vou ficar ansiosa porque eu quero fazer a prova, porque eu quero ter a carta, porque eu quero dirigir, porque eu quero sair do lugar onde eu estou. Mesmo que sejam mudanças que eu gostaria de fazer, elas podem gerar em mim medo, estresse, ansiedade, problemas de concentração. Então, se você está vivendo uma mudança hoje e às vezes está mal adaptada a essa mudança, isso pode gerar problemas de concentração, isso pode gerar problemas na memória, tristeza, irritabilidade, até aquilo que a Ilse falou, de ficar às vezes irritada, com raiva, tudo isso acontece decorrente às mudanças. Aí, Sandro, já estou na minha segunda tela. Por favor, põe aí, por favor. Sim. Isso. Por que mesmo que essas mudanças gerem todas essas coisas, eu tenho uma pergunta. Por que mesmo as mudanças que queremos podem gerar sintomas negativos? Vocês têm uma resposta para isso, para mim? Por que mesmo as mudanças que queremos podem gerar sintomas negativos? É o desconhecido. Boa! O que mais? Quem tem outra ideia? Acho que o medo de não conseguir, né? Acredito que isso também. Uhum. De não conseguir o quê? De não conseguir o objetivo, né? De realizar aquilo que está pretendendo fazer. Né? Boa, boa. O medo de não conseguir. O que mais, gente? Quem tem uma outra ideia? Por que que mesmo mudanças que nós queremos geram sintomas negativos? Porque A mudança dá insegurança. trabalho, né? Dá ansiedade, dá trabalho. A gente tira a ideia como uma mudança de casa. Você tem que arrumar tudo para chegar na outra casa e colocar tudo no lugar. Então, isso aí, em relação à vida, à profissão, ao trabalho, tudo gera dificuldade e ansiedade também, né? Uhum, uhum, uhum. Alguém tem mais uma ideia do porquê que mudança gera tudo isso? Frustração de expectativa. Caramba! Por quê? Consegue me explicar? Porque você às vezes pensa que é uma coisa e acontece outra, né? Aí você estava na expectativa de algo e acontece ao contrário. Aí Uhum, ele uhum, frustra. uhum, uhum.
todas essas coisas acontecem mesmo com mudanças que nós desejamos. Vou colocar de novo, por exemplo, esse exemplo do que eu coloquei de tirar a carta. Às vezes você quer muito tirar uma carta, é algo que vai ser benéfico para você, mas às vezes a gente se frustra, porque a gente acha que a carta ia sair na primeira prova. Logo que eu entrei fazer a primeira prova, eu iria ter a carta. E às vezes não é. Às vezes eu não me planejei para isso. Eu, na minha cabeça, vou fazer a prova escrita, vou passar, depois vou fazer a prova prática, vou passar e vou ter um carro e já vou sair dirigindo. Opa! E aí eu me frustro, porque não necessariamente esse é um planejamento que vai dar certo. Pode passar, pastor Sandro, por favor. E dá 3 cliques aí que eu já coloco de uma vez. Eu coloquei 3 coisas que às vezes geram muita dificuldade nas nossas mudanças. A primeira é quando ela não é planejada. Quando eu não planejo as coisas, eu acabo me desviando da melhor rota para chegar. Eu acabo não sabendo quais são os prós e os contra daquilo que eu estou querendo. Eu acabo, às vezes, colocando expectativas muito além de uma realidade. E olha que mesmo às vezes planejando, a gente coloca expectativas nas coisas. Mas a falta de planejamento é algo que pode atrapalhar em muito uma mudança. Aí, eu queria colocar uma coisa para vocês. Quando vocês foram para o campo, alguém foi para o campo não sabendo o que estava fazendo? Pergunta difícil essa, né? Porque se colocar assim, eu vim para o campo sem saber o que eu estava fazendo. Com certeza o pastor Sandro vai chamar para conversar depois. Há 12 anos atrás eu fui acompanhada do esposo, mas eu não tinha ideia do que eu ia enfrentar. Não tinha ideia. Você não tinha ideia porque não procurou saber, ninguém te contou? Como é que foi isso? Não, assim, eu tinha, vamos dizer, 10 anos de convertida, mas estar na frente da obra é muito diferente de estar só participando como membro. Deixei de ser membro para ser discípulo, né? Realmente é muito diferente. Tá. Olha só, a gente precisa aprender a planejar até mesmo essas mudanças. Se vocês já estão no campo e agora não tem mais como saber todas as coisas que deveriam ter sido, pelo menos, pontuadas antes, agora vocês estão mais ou menos como se vocês estivessem num avião, voando, e precisam se adaptar ou aprender coisas que às vezes não sabiam antes. A Caroline falou aí que foi para o campo na Cristolândia e não sabia nem o que era. Não foi isso? Vim para o Radical sem nem conhecer a Cristolândia direito. Menina, que coragem! Mas às vezes a gente tem isso na vida. Só que a gente precisa agora começar a aprender a identificar quais são as coisas que estão acontecendo nesse avião que está em andamento. Não dá para pular fora. Às vezes até dá, você pode pedir para sair. Mas se você está aí, eu entendo que você foi para ir para esse lugar onde você está, não porque foi atender um chamado de uma outra pessoa, mas porque Deus te chamou para essa obra. Então agora você precisa começar a planejar o estar aí. Eu me lembro que quando eu fiz Seminário do Sul, a minha formação, eu fiz música do Seminário do Sul em 96, tem bastante tempo. E a gente brincava no seminário que, às vezes, algumas pessoas não se encaixavam nas coisas que estavam acontecendo ali. E a gente dizia assim, fulano ele não foi chamado, fulano foi assobiado. O assobio era para uma outra pessoa e ele ouviu achando que era para ele e acabou chegando aqui. E quando a gente não entende isso, não planeja o estar ali, as coisas ficam mais difíceis. Então, às vezes, essa falta de planejamento pode gerar, sim, muitas dificuldades e muita ansiedade. Segunda coisa, o que pode gerar essas dificuldades, esses sintomas de medo, estresse ou problemas de concentração, pode ser a sua crença limitante. O que é uma crença limitante? São pensamentos do tipo, não vou conseguir,
Isso aqui não é para mim. Ai, tá muito difícil. Eu nem sei por onde começar. Eu estou sem ajuda. Eu sou sozinha nesse campo. A gente começa a criar um monte de pensamento que eles vêm principalmente de medos que nós temos. Por exemplo, o medo de se sentir sozinha, às vezes dá para você o tipo de pensamento do tipo: não vou conseguir, não tem ninguém para me ajudar, eu nunca consigo fazer nada direito. E aí a gente gera várias e várias pensamentos e dizeres que atrapalham mais ainda a nossa adaptabilidade no campo. A gente precisa tomar cuidado com as previsões de futuro que faz, do tipo, eu acho que eu não vou dar certo nesse lugar. Isso é uma previsão do futuro. E que eu saiba, a Bíblia fala que os adivinhos não vão entrar no reino dos céus. Então, fazer, às vezes, esse tipo de previsão ou ter esse tipo de pensamento é algo que não condiz com você estar aí. E eu não estou dizendo isso não porque você seja crente ou não. Esse tipo de pensamento é uma crença, é um comportamento, é um pensamento distorcido da realidade, porque a gente não tem como saber o dia de amanhã. Outros pensamentos do tipo tudo ou nada. Eu nunca vou fazer isso direito. A gente acaba generalizando. Eu nunca vou aprender, eu nunca vou dar certo nisso. Todo mundo sabe, menos eu. São pensamentos distorcidos ou crenças que acabam nos limitando a estar nesse lugar onde estamos hoje. Outra coisa que pode atrapalhar a nossa estada num lugar novo é a dificuldade de sair da zona de conforto. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Pastor Sandro, por favor, pode fechar essa tela? Existe os nossos cérebros, o nosso cérebro ele é altamente adaptável. Todos nós temos essa adaptabilidade. Quando a gente tem um cérebro adaptado, a gente consegue se adaptar, mover nas coisas que estamos. Esse é uma bênção de Deus, mas eu gosto de chamar que é um software que Deus colocou na nossa mente, que chama-se neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É o conceito de conseguir se adaptar às coisas. Então, eu consigo me adaptar quando acontece uma mudança. Como é que isso acontece no dia a dia? Quando nós nos deparamos com mudanças significativas, e ir para um campo missionário é uma mudança muito significativa, mudar de cidade, mudar de emprego, ter uma nova profissão é uma mudança muito significativa, o nosso cérebro passa por um processo de reorganização neural. Quando ele faz isso, essa reorganização neural, ele acaba tendo novas conexões. Novas conexões são formadas. Algumas podem desaparecer. Então, por exemplo, se eu pegar a Ana Patrícia, que falou comigo que está no campo há 12 anos, quando ela chegou aí, talvez ela tinha uma forma de se comportar. Era uma conexão formada pelo cérebro dela. Agora que ela já se adaptou a essa vida de ser missionária no campo, talvez algumas dessas formas dela se comportar já não existem mais. Mas ela criou novas. Essa é a ideia da neuroplasticidade do nosso cérebro. Quando a gente tem uma dificuldade de sair da nossa zona de conforto, o nosso cérebro tem maior dificuldade de se adaptar. Por que isso? O cérebro possui uma tendência natural dele para buscar coisas que são mais fáceis. Então, ele busca mais a familiaridade, ele busca mais a estabilidade. Quando eu tenho uma dificuldade de me colocar dizendo, eu quero realmente uma mudança, o meu cérebro vai falar o seguinte, olha, ela não está querendo mudança, então eu não vou me adaptar a um lugar novo. A plasticidade do cérebro acaba ficando mais difícil. Essa resistência é uma resposta que a gente tem de um outro software que a gente tem na cabeça, que é o software do sistema límbico. O sistema límbico, ele trabalha com as nossas emoções. Então, toda vez que a gente coloca para a gente mesmo, nossa, eu não quero mudar.
Ah, eu não quero me adaptar. Ah, eu não gosto de estar aqui. Ah, isso não vai dar certo. Eu acabo atrapalhando ou desacelerando a neuroplasticidade do cérebro. Conseguiram entender? Me dá um ok aí, porque eu não quero vocês dormindo, não. Beleza, tá. Para algumas pessoas, lidar com mudança é uma coisa muito fácil. Elas mudam assim como se estivessem quase que mudando de roupa, trocando relógio, mudando brinco. Mas para outras pessoas, essa dificuldade, as crenças são maiores, os pensamentos são mais difíceis de se adaptarem, o cérebro realmente busca muito mais aquilo que era mais familiarizado, e aí essa adaptação fica mais e mais envolvente. Aliás, mais e mais difícil, mais difícil. Esse quadro que a gente pensa em mudança, a gente tem que melhorar esse quadro para que a gente não encontre problemas muito mais difíceis. Quando a gente não se adapta a uma nova situação, a gente acaba podendo chegar a ter prejuízos muito graves na nossa vida cotidiana, nas nossas emoções, na equipe onde estamos trabalhando, no trabalho como um todo, na nossa vida emocional e física também. Então, por isso que hoje é um cuidado para que vocês possam viver aí esses momentos de novos lugares, de recomeço, às vezes, em uma outra área, mesmo que sendo no campo, mas de uma forma melhor. Que bom! A Crislane falou que consegue virar a chave muito rápido, mas isso são poucas pessoas que conseguem. Tá, como é que eu faço para poder fazer essa mudança ser um pouco melhor? Por favor, pastor Sandro. Como lidar com as mudanças e a ansiedade que a envolve? Isso. Primeira coisa, respire. Todas as vezes que você estiver vivendo um momento de crise muito grande, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é aprender a respirar. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso é lógico, porque eu estou vivendo, então eu respiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós enfrentamos um problema ou uma dificuldade, por mais que a gente tenha a parte mecânica de respirar, um pulmão que enche e solta o ar, essa respiração se torna, às vezes, muito artificial. Ela é muito superficial e por causa disso, eu acabo enfrentando a ansiedade. Eu queria fazer um exercício muito rápido com vocês e queria que vocês prestassem atenção nesse exercício. Queria que você, onde estiver, colocasse os seus 2 pés no chão. Senta direito nessa cadeira aí. Pastor Sandro, por favor, feche a minha tela de novo. Daqui a pouco o senhor abre de novo, por favor. Sente onde você estiver, põe os 2 pés no chão, põe as suas 2 mãos em cima da sua coxa. E tá aí uma técnica que você pode fazer com alguém quando estiver atendendo, essa pessoa está chorando muito, não consegue falar com você, você não consegue entender o que ela está falando. Tá aí uma técnica que você pode ajudá-la a respirar nesses momentos de crise. Essa técnica tem um nome muito fácil que chama-se corpo presente. Por quê? A cabeça começa a pensar um monte de coisa. Pensar que não vai dar certo, pensar que eu estou longe da família, pensar que eu nunca vou mudar, pensar que nada pode acontecer de bom. A cabeça está borbulhando muita coisa. Mas você vai, nessa hora, fazer com que o corpo comece a se tornar presente e não os pensamentos que estão tão corridos aqui nessa cabeça. O que você vai fazer? E eu quero que você faça para mim. 2 pés no chão, as 2 mãos em cima da coxa, feche os seus olhos. Feche os olhos. E aí eu quero que você mexa os seus dedos no chão, dentro do sapato, na sandália, onde você estiver. Você não vai abrir os olhos. Você vai mexer os dedos. Agora você vai parar de mexer os dedos, porque eu já sei que você prestou atenção em mim. Você vai respirar bem fundo, contar até 10 e soltar. Conta até 10 e solta. De novo, você vai respirar bem fundo. Conta até 5 e solta. Mais uma vez. Respira bem fundo. Conta até 5 e solta.
ainda de olhos fechados, sem abrir o seu olho. Mexa os dedos do seu pé. Tente mexer só o dedão. Mexa agora os 10 dedos. De olhos fechados. Preste atenção onde a sua roupa encosta. Se você está de saia, de calça, de short, preste atenção onde a sua roupa está encostando. Se for uma calça, ela está encostando na batata da perna? Ela está apertada em mais algum lugar? Preste atenção na sua roupa. Você está de sutiã? Consegue perceber aonde ele aperta nas suas costas? Consegue perceber a manga da blusa que você está vestindo? Agora eu quero que você perceba onde a sua mão está encostada. Perceba os dedos. Mexa só os polegares. Mexa todos os dedos da mão de uma vez. Preste atenção aonde a palma da sua mão está. Agora eu quero que você preste atenção onde o cotovelo do seu corpo está. Está encostado em você? Está encostado em alguma superfície? Você está de colar? Está de óculos? Sente o peso dessas coisas no seu corpo? Está com o cabelo preso? Sente a amarra do cabelo? Ou está com o cabelo solto e consegue perceber onde é que ele encosta? Agora respira fundo de novo, mais uma vez. E abre o olho. Chama corpo presente, porque quando a gente está muito ansioso, com pensamentos muito acelerados, pensando em muitas coisas para resolver, em muitos problemas para acertar, a nossa cabeça não consegue focar em alguma coisa. E um tipo de respiração como essa faz com que a pessoa pare de pensar todos os pensamentos acelerados que ela estava tendo e volte de novo a prestar atenção no seu corpo. E aí, com isso, ela consegue de novo a reorganizar um pouco daquilo que está pensando. Quando você tiver uma crise de ansiedade, quando você estiver com um pensamento muito acelerado, com muitas coisas para resolver e não saber, às vezes, por onde começar, antes de tudo, respire fundo. Respire. Umas 2, 3 vezes. Conecte de novo o seu corpo naquele lugar e aí sim comece a trabalhar naquilo que precisa. Beleza? Segunda coisa, pastor Sandro, por favor. Depois da gente pensar que a gente precisa respirar e que é uma coisa mais do que lógica, a gente precisa começar também a cuidar da gente, ter autocompaixão e autocuidado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é porque vocês estão no campo missionário e vivendo aí, eu digo que vivendo a batalha bem na linha de frente, que vocês não podem e não devem cuidar de vocês. Como é que é esse cuidado de vocês? É fazendo às vezes uma coisa que goste. É nos momentos de folga, mesmo quando eles são às vezes poucos, você parar e fazer algo que você goste. Pode ser ler um livro, pode ser não fazer nada, pode ser parar e ir na casa de alguém para conversar, tomar um café ou fazer alguma coisa com esse amigo. Pode ser uma atividade física, mas você precisa ter um pouco dessa autocompaixão no sentido de cuidar um pouco de você. Praticar a autocompaixão é se confortar, é pedir ajuda quando precisa. Olha, eu não sei fazer isso. Será que você pode me explicar? Se a pessoa já explicou umas 5 vezes, você pode falar assim, ai, desculpa, eu não entendi ainda. Você pode explicar a sexta? Até isso é autocompaixão, porque você vai saber quais são os seus limites daquilo que você aprende, às vezes, muito rápido e daquilo que, às vezes, você demora um pouco mais para aprender. Autocompaixão e autocuidado é parar ou diminuir os pensamentos trágicos e começar a olhar a vida também, às vezes, com um olhar mais positivo. Isso é autocompaixão. Autocompaixão é tomar um banho demorado.
Autocompaixão é cuidar do cabelo quando pode, passar um creme. Isso, coisas simples da vida e que às vezes a gente, nessa correria nossa do dia a dia, não damos tanta importância, ajuda a diminuir a ansiedade. Alguém tem algum exemplo de autocompaixão que desenvolve? Ficar em silêncio? Ninguém? Eu gosto muito de assistir filmes antigos para me deixar mais Boa, zen. boa. Eu gosto muito de me excluir e ficar em silêncio. Excelente! Um excelente lugar e um ótimo refúgio. O silêncio, pode ser. Autocompaixão. Você precisa saber o que você gosta e exercer isso pelo menos um pouco. Isso vai ajudar você a cuidar um pouco mais de si. Academia também, viu? É uma coisa muito boa, além de ajudar em várias outras partes hormonais da gente. Terceira coisa, a gente precisa, além da autocompaixão, ai, gosto de um banho quente demorado, hidratar os cabelos. Parabéns, Jaqueline, isso mesmo. Além da compaixão, a gente precisa treinar a mente para se adaptar a novas situações e desenvolver a resiliência diante das atividades. Eu amo essa foto, gosto demais dessa foto, porque ela mostra aquilo que a gente tem escolha. Nós temos escolhas de deixar os pensamentos falarem muito ou falarmos para nós mesmos, quietos. Vocês não dominam a minha mente. Então, você pode ter esse autocontrole dos seus pensamentos. Passa a tela, por favor, pastor. Como é que eu posso ver isso? E aí eu quero dar para vocês mais uma forma de lidar com esses pensamentos que às vezes aparecem na sua cabeça. Quando você estiver muito agitado, ansioso, quando você estiver muito angustiado, primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo: qual o pensamento que estou tendo sobre essa situação? Às vezes nós temos tantos pensamentos, eles são tão agitados e tão atropelados, que às vezes a gente não sabe dizer o que é que eu estou pensando. Às vezes chega alguém para mim no consultório e fala assim: o que é que você tem? A pessoa fala assim: eu tenho tudo. Eu falei assim: tudo é muita coisa. Então você precisa saber o que é que você está pensando. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que tipo de pensamento que você está tendo. Depois que você fizer isso, e se você não estiver conseguindo fazer isso, coloque no papel tudo o que você está pensando, porque isso vai te ajudar a organizar a sua cabeça. Depois que você fizer isso, pergunte para você mesmo: isto é um fato ou é algo que eu estou prevendo? Do tipo, não vai dar certo. Isso é um fato? Não está dando certo? Ou eu estou fazendo uma previsão do futuro? Então, você vai diluindo esse tipo de pensamento. Terceira pergunta: o que eu poderia fazer para melhorar essa situação? Todas as coisas têm dois lados. E se você falar assim, não tem nada que eu possa fazer, aí eu falaria para você assim: caramba, então nem orar resolve? Então, pelo menos orar por essa situação você pode fazer. O que eu poderia fazer para melhorar essa situação? Quarta pergunta: estou sozinha? Quem está ao meu lado? É meu inimigo ou pode me ajudar? Caramba, se é meu inimigo, será que não tem mais ninguém que pode me ajudar, me dar um feedback, me ajudar a pensar de outra forma? Será que realmente eu estou sozinha nesse campo? E olha, eu vou dizer para você que se tem um pensamento como esse que está dizendo para você que você está sozinha, eu já tenho duas coisas para poder falar com você. A primeira é que você não pode estar sozinha numa live que a gente está tendo como essa, onde tem muitas pessoas aqui juntas. Então, sozinha você não está. Você pode perguntar para uma outra pessoa de campo como lidar com isso, para o seu líder como resolver essa situação, para uma pessoa que mora com você, para o seu cônjuge, para sua amiga de companheira, de dupla aí. Sozinha você não está. Segunda coisa, por que você não está sozinha? Porque a Bíblia diz que a gente nunca estará só. Até o dia em que ele nos chamar, Mateus diz que ele sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Quinta pergunta que eu posso falar para mim:
o que eu diria a alguém que estivesse passando pela essa mesma situação? Por que que essa pergunta é fundamental? Porque geralmente uma outra pessoa passando a mesma situação que a gente passa, a gente tem um conselho para ela. Mas às vezes para a gente não tem conselho. Então tente colocar uma outra pessoa naquela situação. Talvez para ela você teria um conselho. E se você tem um conselho para uma outra pessoa, você pode perguntar: por que que esse conselho não serve para mim? Isso ajuda a você a diminuir essa ansiedade, isso ajuda a você, às vezes, a lidar com as situações que está vivendo. Passe a tela, pastor, por favor. A gente precisa exercer a gratidão. Mais uma tela. O que é essa gratidão? Gratidão é entender quem te chamou para estar aí. E eu gosto demais de 1 Coríntios, que diz que Deus não dá para nós nenhuma provação além do que a gente possa suportar. Eu gosto muito de pensar que Deus não dá para nós nenhuma missão além daquilo que a gente possa suportar. Ainda mais se eu já entendi de Deus de estar nesse lugar. E eu preciso começar a aprender a exercer a gratidão por estar aí. Se Deus te chamou, se você está aí porque está cumprindo um chamado de Deus, Ele não mentiu, dizendo que não estaria junto com você para poder te capacitar, para te sustentar nesse momento. Depois que eu entendo isso, eu posso até mesmo agradecer. Senhor, obrigada. Obrigada porque é um desafio. Obrigada porque o Senhor me prometeu que vai estar comigo para poder me ajudar. Eu preciso começar a aprender a ser grato. E aí você pode falar para mim assim: Cláudia, mas eu estou vivendo uns dias tão turbulentos que eu não tenho nada para ser grato. Você tem mais um dia de vida. E se você tem mais um dia de vida, significa que você pode ter uma nova chance para resolver todas as situações que você está aí vivendo agora. Você tem um alimento, você tem a possibilidade de estarmos juntos agora pela uma tela, ou que outras pessoas não têm. Você tem a possibilidade de estar usando os seus dons, aquilo que você tem, para o trabalho do Senhor. Existem muitas coisas que nós podemos agradecer. Agora, quando a gente não exerce essa gratidão, a gente acaba deixando que as nossas emoções sejam muito mais fortes do que elas geralmente são. A gente se desequilibra nas nossas emoções quando a gente não tem um coração grato. O que a gratidão ajuda? Ajuda a superar traumas, a diminuir estresse e a agressividade. Olha só. Ajuda a melhorar a autoestima, ajuda a desenvolver a empatia, ajuda a diminuir as chances de depressão, melhora a saúde física, melhora a saúde mental e, além disso tudo, ainda melhora o sono. Quero fazer um desafio para você agora. O que você tem para agradecer a Deus hoje? Tem alguma coisa? Digita aí para mim. Digita aí para mim. Ou se você está do lado de alguém, fala para ele: hoje eu agradeço por... Consegue fazer isso? Ou para você é tão difícil até mesmo digitar? Vamos ver se você consegue fazer isso? A gente precisa, às vezes, ser pela família, pela saúde, pelo esposo, pela vida. A gente precisa, às vezes, ser muito mais prático nas coisas do que simplesmente falar. E quando a gente começa a exercer essa praticidade das coisas, a gente acaba vivendo aquilo que realmente é. Então, seja grato. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Se você não tem essa prática na sua vida, eu te desafio a fazer coisas simples como essa, a realmente colocar em prática. Pelo que eu sou grato hoje? E todos os dias, no final do seu dia, colocar pelo menos 5 motivos por que você é grato. Agora, olha só, não repita os motivos. Se hoje você é grato pela reunião que estamos tendo, pela família, pela saúde, pelo dia que temos, pela igreja, amanhã você precisa encontrar outros 5 motivos. Por quê?
porque você vai usar a plasticidade do seu cérebro para ver outras coisas além daquilo que você agradeceu hoje. Se você não começar a exercer isso, o seu cérebro ele fica preguiçoso e ele acaba não desenvolvendo isso. Mais uma, pastor, por favor. Última coisa, penúltima coisa, a gente precisa se adaptar. Se adaptar. Aleluia! Jaqueline passou por 2 cirurgias e sobreviveu. Amém! Muita coisa que vocês agradeceram aí. Glória a Deus por tudo isso. A gente precisa aprender a se adaptar, gente. Dificuldades todos nós teremos. No trabalho, na vida, na família, na igreja, no campo, com amigos. Em todo lugar nós teremos dificuldades. Mas nós precisamos aprender a nos adaptar a elas. Eu quero dizer uma coisa para vocês que sempre tenho dito quando eu converso com esposas de pastor. Ser casada com um pastor ou estar num campo missionário não é o céu. Às vezes a gente tem uma ilusão de que eu vou para o campo missionário e lá vai ser o céu. Lá vai ser algo extraordinário. E eu não vou achar que lá tem problemas, tem dificuldades de relacionamento, horários e rotinas a cumprir. E aí, por conta de eu não perceber isso, eu acabo me frustrando com aquele céu que eu imaginava. Nós precisamos nos adaptar. Campo missionário ainda não é o céu. Então, eu preciso me adaptar às rotinas, às circunstâncias daquele local, aquela cultura, às vezes, a minha nova equipe. Eu preciso aprender a me adaptar. O processo, às vezes, pode ser um pouco lento para umas pessoas, rápido para as outras, mas isso depende de como eu trabalho a minha mente, depende de como eu tenho autocompaixão, depende de como eu estou respirando no sentido de me focar naquilo que eu estou fazendo. A adaptação ela é essencial para a gente conseguir navegar nas complexibilidades da vida. Nós precisamos nos adaptar. Quando a gente precisa adaptar, tendo rotinas com prioridades e urgências, fazer essa diferenciação de uma coisa para outra, não ficar, às vezes, presas a impressões ou a previsões daquilo que a gente está vivendo, assumir que a gente tem medos, e isso é uma adaptação, aproveitar as oportunidades, sair da zona de conforto, isso é uma adaptação, melhorar as nossas interações, os nossos vínculos, porque nenhuma pessoa hoje é igual a uma pessoa que a gente teve no passado. As pessoas mudam e a gente precisa se adaptar a elas, as formas de falar. A gente precisa desenvolver uma mentalidade aberta e positiva. Se a gente não se adapta, a gente morre. Então, a gente precisa se adaptar. Para encerrar, eu quero colocar a última tela. Pastor, por favor. Essa é uma lição muito boa que eu tenho sobre adaptação. Eu coloquei aí 2 personagens. Vão lá. Valendo um bombom que depois o pastor Sandro e a Emanuele vão dar para vocês. Quem são esses personagens? Salomão. Salomão é o primeiro, beleza. E o segundo? Tá me devendo um bombom. Paulo. Né? Eu ia falar que era Paulo. Paulo. Tem bombom! Aqui, eu tava pensando aqui. Emanuele vai ter que dar 2 bombons aí, literalmente para quem está do seu lado. Esses 2 personagens têm uma interessante visão de mudanças. O primeiro é Salomão. A gente tem um homem sábio que escreveu um monte de provérbios, aquela pessoa que a gente tinha assim de excelência como sabedoria, Salomão. Mas quando a gente vai ver o livro de Eclesiastes que ele escreveu, ele coloca lá, tudo tem o seu tempo determinado, ele coloca lá um monte de ensinamentos para a vida. Mas a gente vê na vida de Salomão que mesmo ele sabendo de todas essas coisas, e até de certa forma se adaptando, porque deixou de ser filho para ser rei, ele viveu uma vida muito triste.
Porque no final da vida de Salomão, ele fala o seguinte: tudo é. Quem lembra? Vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Pastor Sandro, pode fechar minha tela, por favor. Tudo é vaidade. Ele coloca lá que tudo é vaidade, nada muda, tudo é do mesmo jeito. Nossa, eu faço tanto e só continua a mesma coisa, tudo se repete. A vida de Salomão mostra uma pessoa que se adaptava, mas ele não tinha esperança, mesmo se adaptando. Aí a gente tem o outro, que é Paulo. E lá no livro de Filipenses, capítulo 4, ele fala o seguinte: já passei por tanto perrengue nesse campo missionário. Oh, campo missionário difícil. Já passei fome, já tive fartura, já tive gente indo contra mim, já tive gente a favor de mim, eu já tive que andar muitas distâncias, eu já tive que ficar no lugar que eu estou. Paulo fala o seguinte: nossa, eu já passei muitos e muitos problemas. Se vocês perceberem, é o mesmo discurso de Salomão. Salomão, no capítulo 3, quando diz há tempo determinado para todas as coisas, ele está falando o seguinte: olha, existe perrengue para tempo para todos os perrengues. Tempo para abraçar, tempo para poder ficar longe, para não ter ninguém por perto, tempo para poder viver com fartura e tempo para viver sem nada. Paulo e Salomão falam o mesmo discurso. Agora, qual a diferença entre Paulo e Salomão? Quem sabe? A esperança de que Deus iria ajudá-lo a vencer, né? Em cada etapa. Ah, deixa eu ver se eu acho você aqui. Quem está falando? Quem falou da esperança? Fui eu, irmã. Eu Adriana. quem? Adriana. Adriana. Ah, tá. Eu estava te procurando aqui, Adriana. Adriana, essa é a diferença de um para o outro. Salomão, ele fala das coisas que acontecem sem ter a esperança de ter alguém que o ajude. Paulo fala que já passou por todos os problemas, soube passar por todos esses tempos, mas no final do versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A esperança. A esperança. Eu sei que vocês vivem de dias difíceis aí, porque eu também vivo dias difíceis aqui. Então, sei que nós passamos por dias difíceis. Agora, eu preciso aprender nesses meus dias a tomar cuidado com aquilo que eu estou pensando. Eu preciso aprender a praticar a compaixão e o autocuidado. Eu preciso aprender a exercer a gratidão. Eu preciso identificar, às vezes, aqueles pensamentos que são pensamentos totalmente contrários ou, às vezes, muito disfuncionais na minha cabeça. Eu preciso me adaptar. Porque, afinal, eu sou uma pessoa maleável. E todas as vezes que a gente não se adapta, a gente se quebra. Eu preciso me adaptar. Mas, como Paulo, eu preciso sempre ter a esperança de que o mesmo Deus que me chamou para estar aí é o Deus que vai cuidar de você para que você exerça essa autocompaixão, a gratidão, cuidar dos seus pensamentos e te dar força para viver o melhor dele nesse lugar onde você está. Essa é uma grande diferença entre Salomão e Paulo. E eu espero que vocês possam viver esse cuidado do Senhor, dizendo sempre: independente do que eu estou vivendo, eu posso todas as coisas, porque o Deus que me chamou é o Deus que me fortalece. Amém? Dúvidas, comentários? Obrigado pelos corações.